estão localizados já no capítulo 25. Hoje vai ser o item 278. Começar no 278. Vamos fazer a leitura dos dois itens aqui. Vamos pedir, pode ser o Gustavo com o 278 e a dona Sandra depois do 279? Pode sim. Então tá, pode começar, Gustavo. Depois a dona Sandra já continua na sequência ali já. 278. Uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos. Isto depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, qual o de instruir e melhorar. É, ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, neste caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que se lhes pede, o que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-lo mais poderosos do que Deus. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor, uma vez prestado o serviço. Esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito, e este não larga facilmente a sua presa. Veja-se o item 212. 279. A ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, ante aquele que não lhes opõe senão a energia da vontade, espécie de força bruta. Eles lutam e frequentemente são os mais fortes. Qualquer um que procurasse assim dominar um espírito rebelde por sua vontade, o espírito lhe responderia: deixa-me, pois, tranquilo com teus ares de fanfarrão. Tu, que não vales mais do que eu, que se diria de um ladrão que prega moral a um ladrão. Admira-se o nome de Deus que se invoca contra eles. Seja frequentemente impotente. São Luís deu a razão disso na resposta seguinte: o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos inferiores, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade, pelas suas virtudes, na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral. É um nome como um outro. Ocorre o mesmo com as coisas santas, que se lhes opõem. A mais terrível arma é inofensiva em mãos inábeis, para dela se servirem ou incapazes de usá-los. Bom dia, Maristela. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Nós estamos aqui terminando a leitura do item 278 e 279, do Livro dos Médiuns, aqui da segunda parte, capítulo 25. 278 começa sobre uma questão importante, saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos, ou maus espíritos ou inferiores. Então, é sobre esse assunto que é 278. Há ou não há inconveniente? E o 279 é sobre a ascendência que você pode ter sobre os espíritos inferiores. Aonde que está a autoridade contra esses espíritos? Quem que consegue
ter essa autoridade. Então, é sobre o que foi lido. Alguém tem alguma observação sobre um desses itens aí? O que achou importante? Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Agora, porque ali ele fala que se há algum inconveniente em evocar maus espíritos, né? Depois, mais adiante, ele fala, os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem dar o poder de fazer o que lhes pede. E a minha dúvida é, existe bom espírito e mau espírito? E daí, será que existe? Ou será que pode ele estar mal? Eu acho que existe espíritos inferiores, bons e maus. Dependendo de cada espírito, né? Dependendo de cada evolução de cada um, quer dizer. Pois é, mas daí nós teríamos que dizer assim, então, existem pessoas más e pessoas boas. Aqui nós, entre nós, tem pessoas ruins e pessoas boas? Existe? Sim, existe. Mas e o mal existe? Eu acho que até eu tenho essa dúvida se o mal ou o bem que predomina. Porque eu acho que o mal também existe bastante, né, aqui na Terra. Fiquei uma dúvida, qual é o que predomina mais, o bem ou o mal? Eu acho que depende de qual planeta que a gente está, não? Tem, por exemplo, planetas que as pessoas são mais inferiores e eles ainda praticam o mal. Mas tem outros planetas que o bem prevalece, né? Que tem os espíritos mais evoluídos. Tem uma classificação, né? De tipos de espíritos imperfeitos. Eu acho que conforme eles vão habitando, o bem, em certo momento, vai prevalecendo em cima da maldade. A gente mesmo tem isso na gente, às vezes a gente é um pouco melhor, faz bem, às vezes a gente não é tão legal e pode fazer o mal, né? Então, acho que depende do momento, mas eu acho que no planeta, assim, em si, depende de como as pessoas habitam ali naquele determinado local, né? E aí, por exemplo, nosso planeta é um planeta que ele está indo para ser um planeta de regeneração, mas ainda tem pessoas, né, que praticam o mal, que perdem, às vezes, a cabeça, fazem alguma coisa que não é legal. Eu penso que é assim, que da forma que a gente enxerga, existe sim o bem e o mal. Na sequência, levantaram a mão a dona Antônia, depois o Gustavo. Eu concordo com a colega ali, eu acho que a gente não é totalmente uma pessoa má, e assim os espíritos também não são, porque no momento que eles forem, como é que eu vou dizer, que eles forem recebendo uma educação, assim, que eles venham até que os médios consigam conversar com eles e mostrando o que eles têm que melhorar, que aquilo ali não é o certo, eles vão chegar num momento que eles vão procurar por Deus. E aí aquele lado bom vai aparecer, que precisa ser educado para o bem. Assim como nós, as pessoas. Eu acho que não existe uma pessoa totalmente má. Às vezes a gente tem aquele ditado que diz assim, só matando para deixar de ser ruim. Que a gente ouve uma pessoa. Mas eu não sei se ela tivesse um tratamento diferente, uma educação diferente, uma forma de conviver diferente, ela poderia ser uma pessoa melhor. Que às vezes os contornos da vida, se é de contornar para o bem, contorna para o mal, onde a pessoa nasce, com quem convive, os costumes que tem, porque a gente vê assim, eu sou professora aposentada, né? Eu pensava assim, quando de determinadas crianças
no meio em que elas viviam. Eu dizia assim, às vezes, para minhas colegas, credo, acho que se eu vivesse ali, como essa criaturinha vive, eu não sei se eu teria coragem de vir numa escola, porque tudo era o negativo. E tinha aqueles que lutavam lá, levantavam, vinham do jeito que podiam, procuravam fazer o seu melhor, como tinha aqueles que não tinham nenhuma vontade disso. Aí já entrava no mundo do que não era bom e se tornava, como a gente diz, uma pessoa ruim. Então, acho que isso é muito relativo da gente conversar e da gente pensar. E acho que os espíritos são assim, porque somos nós na outra dimensão, né? Então, acho que também eles vão chegar num ponto de desespero por causa do que fizeram de ruim, que vão precisar de uma ajuda e vão entender que aquilo não é o bom. Mas é um ponto para a gente discutir, né? Vamos procurar responder as dúvidas, ele faz parte do estudo, mas não vamos esquecer também o foco. É perigoso ou não é? A pergunta é essa. O outro, qual é a autoridade? Então, vamos manter o centro nisso aí, claro que entender essa questão foi uma dúvida bem colocada ali. É como o mal existe ou ele é só a ausência do bem? Vai por aí. Então, agora vamos ouvir o Gustavo e depois vamos continuar daí. Não, justamente nesse sentido, né? O Deus não criou o mal, né? Ele criou as leis divinas deles que são perfeitas. O mal, ele aparece a partir do nosso livre-arbítrio e da nossa ignorância em se afastar disso. E aí tem as consequências. Então, respondendo, nós estamos maus. Né? Nós podemos estar maus. Quantas vezes, só que às vezes aquele próprio espírito pode não se dar conta que aquilo é mal. Quantas vezes a gente mesmo se prejudica sem se dar conta. Só que aí, voltando justamente para a questão do estudo, talvez essa questão do espírito mau, espírito bom, é uma terminologia para facilitar talvez a questão do entendimento. Aí entra a questão de sintonia. Né? Voltando para a questão do estudo, da evocação, qual é a minha intenção em estar fazendo aquela evocação? Eu tenho no meu íntimo uma intenção boa, visando o todo, não é interesse pessoal particular meu para resolver problemas meus. Aí, se a partir disso, espíritos superiores, então, como diz ali, podem deixar que espíritos ditos maus se usem daquilo me ajudando, mas depois eu vou sofrer as consequências daquilo que está sendo feito, daquilo que eu causei, né? A gente sabe que tem espíritos endurecidos que, por mais que esteja sofrendo e que seja orientado para não continuar naquela maldade, eles insistem, assim como aqui na Terra. Tem pessoas que cometem homicídio e aí eles não são presos e saem dali fazendo mais violências e continuando nos mesmos crimes. Então, tem pessoas, assim como tem espíritos endurecidos, tem pessoas encarnadas que também são endurecidos, que leva tempo, vai ter que reencarnar várias vezes e através do sofrimento, aprender para poder se melhorar e evoluir, porque a gente sabe que tem a causa e o efeito. Então, a causa se torna, e os efeitos já têm as consequências, que vai chegar a um certo ponto que as consequências vai fazer com que a pessoa melhore. Eu penso assim, aí, de tantos sofrimentos, vai chegar um ponto que ele vai procurar evoluir, se melhorar, porque vê que aquilo ali não está sendo bom para aquela pessoa que é mal, então aí vai chegar um ponto que todos vão ficar sendo pessoas do bem. Eu penso assim, aí vai estar num plano melhor, né? Porque um plano de regeneração, que as pessoas vão ter mais consciência, vão cada vez se melhorando mais, evoluindo, se esforçando.
eu acredito que seja assim também. Como o Marino falou ali, né, que a questão, qual é, eu acho que o questionamento ali base, né, a questão que se apresenta é de saber se há ou não inconveniente em invocar maus espíritos. E o que está escrito depois? Depende do objetivo proposto e do ascendente que você pode ter sobre eles. O meu entendimento disso aqui, eu não sei se eu estou certo ou não, é que às vezes pode ser necessário até um espírito considerado, né? Vamos dizer que estar com aquela atuação. Então, assim, ó, porque o que ele diz ali? Depende do objetivo proposto e do ascendente que se pode ter sobre eles. Se for para um fim sério, instrutivo e com vista a melhorá-los, talvez às vezes seja necessário um espírito que tenha uma atitude que para a gente, ou para, né, sei lá, tenha uma atitude que parece pertencer ao mal, né, mas às vezes é importante, acho que a gente separar, né, como a Antônia também falou, a atitude da pessoa, né, a atitude do espírito, no caso, a atitude da pessoa, às vezes, da parte espiritual, né, porque às vezes a atitude perante parece ter um olhar ruim, e perante um outro olhar pode ser que não. Então, tudo depende, né, é aquela pergunta, o que é a verdade, né? Eu acho que é mais uma questão interpretativa, uma questão até de dificuldade de colocar palavras, né? Porque a nossa linguagem é tanto que a gente fala uma palavra, uma expressão, e ela pode ter vários sentidos, conforme... Então, a gente está falando aqui, digamos, naquele momento da evocação, aquele espírito que está naquele momento. Quando a gente fala, um espírito mau, a gente não está, pelo menos o espírita não está com essa visão de que alguém vai ficar para sempre mal. Não. Nós somos todos criados iguais e com o fim idêntico para todos. O meio do caminho aí que daí cada um vai seguindo conforme vai andando. Mas o ponto de partida e de chegada é o mesmo para todos. Então, em potencial, todos nós somos anjinhos. Não temos nenhuma perfeição em termos de potencial. Agora, hoje, o aqui e agora na prática, cada um está no seu degrau, todos subindo, mas tem aqueles que ainda estão nos degraus inferiores. Então, quando fala, um espírito inferior, um espírito mau, sempre, para nós, espírito, ele está, nunca ele é. Então, agora, um superior, sim, daí ele pode dizer, não, ele é superior, porque não retrograda. Agora, a gente sabe que todos progridem. Então, inferior nunca ninguém é. Sempre todos estamos ainda, ou para nós já é mais, vamos dizer assim, espíritos medianos. Em termos de evolução, aqui a gente vai dizer, nós em momentos a gente desce 3, 4 degraus, dali a pouco sobe 2, 3, e assim a gente fica numa faixa ali, não sobe e desce, conforme tem um dia que a gente desce os degraus para baixo, daí dali a pouco a gente já sobe mais 2, 3 degraus, e aí a gente está naquela faixa ali, ó. Então, daí nós somos? Não, nós não somos, nós estamos ali. Então, nós estamos numa altura da nossa escada ali, da nossa ascensão. Então, e é nesse sentido. Então, tá, vamos evocar aqueles espíritos dos degraus debaixo da escala evolutiva ali, que ainda estão começando. É fácil? É assim? Não. Então, qual é os riscos que a gente tem? Qual é as precauções? Daí eu vou falar, tem que ter ascendência. Como que a gente tem ascendência? O que esse espírito respeita? Porque nós vemos ali que tem um que quer dizer, em nome de Deus. Para ele, em nome de Deus, para muitos, não representa nada. Não é que Deus não representa nada. Não. Mas, conforme quem diz, como diz, não representa para ele. Então, o ladrão vai querer repreender outro ladrão? Então, é por aí que daí a gente fica essa reflexão, né? Então,
Mas, nesse caso, então, como que eu faço? Como que você pode, com segurança, bom, evocar um espírito inferior, aquele que ainda está na prática da maldade? É como, quer que chamaria, digamos, alguma pessoa, não, para conversar, uma pessoa que sabe que ela está voltada ao crime, um criminoso hoje. Digamos, hoje ele pratica crime, é um irmão nosso e evolução toda, mas ele é um criminoso. Quem é que pode intimar ele, ó, vem aqui tal hora para nós conversar? Se chamar, provavelmente ele vem. Qualquer um de chamar. Manda para uma organização criminosa, ele, ó, chefe, vem aqui que eu tenho assunto contigo aqui. É bem provável que ele venha. Quem pode fazer isso com autoridade? É qualquer um. O espírito desencarnado é tão diferente de nós aqui? Ou é nós ali no outro lado, ali, que trocamos só de roupa, deixamos a roupa aqui e estamos ali, em essência, os mesmos? Nós chamaria qualquer um. Vem cá que tá na hora que nós temos uma audiência, né, meus? Vamos bater o olho no olho aqui, vamos. Deixa ali só dizer assim, não. Em nome de Deus, só isso é suficiente? Eu vou deixar alguém falar também. É esse 279 aí que fala sobre isso aí, me chamou a atenção também, porque o espírito que vai doutrinar, o encarnado que vai doutrinar um espírito tem que estar com a moral elevada, né? Não pode ser qualquer um. Isso é bem importante. Não precisa ser santo também, né? Porque aqui quase ninguém é santo. Todo mundo tem as suas qualidades e seus defeitos, mas não pode ser com a moral muito, muito baixa, né? Como diz ali, ladrão, querer doutrinar um ladrão, não tem como. Wilson? Eu vou começar aqui pela indagação da Maristela, porque ela perguntou se existem espíritos bons e espíritos maus. Se nós formos olhar a questão 630 e 642 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga na 630, como se pode distinguir o bem do mal? Respondem os espíritos. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E lá na 642, ele faz a seguinte indagação. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque há pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz o mal. Mas daí respondem os espíritos, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal aquele que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, analisando essas duas respostas dadas pelos espíritos, alguns dizem que não existe o mal, que existe a ausência do bem. Mas os espíritos respondem que o mal pode ser entendido tudo aquilo que se faz contrário à lei de Deus. O que é a lei de Deus? É o que está na nossa consciência, o que é certo e o que é errado. A lei de Deus estabelece o que é certo. O que não está de acordo é errado. E as pessoas muitas vezes fazemos, driblando a própria consciência. Então estamos agindo mal. E quando eles falam espírito mal, é aquele que pratica o mal, não que ele seja mal por natureza. Ele está na condição de mal. Na verdade, ele não é, ele está. É um processo evolutivo de aprendizado. E se nós formos olhar, ou pelo menos ler, o que se anotou das palavras de Jesus, tem uma passagem nos Evangelhos que diz assim, vós que sois maus,
Ele estava se referindo às pessoas que estavam ali, sem excluir nenhum. Ou será que ele falou para um número X de pessoas e nem todos? Ele diz assim: vós que sois maus, se um filho lhes pedir um pão, não lhes dais uma pedra. No meu entendimento, ele não escolheu ninguém. Porque na terra, como é um mundo de provas e expiações, somos todos mais ou menos, uns mais, outros menos, comprometidos com a nossa consciência, ou seja, com as leis de Deus. Então não estamos ainda na condição de espíritos bons. E Kardec aqui trata das evocações. Porque é muito cômodo fazer a evocação de um espírito superior acima de nós. Ele só vai se comportar de uma maneira que se é esperada de um espírito superior. Mas daí, como disse o Marino, se nós quisermos evocar um espírito inferior, e ele trouxe um paralelo que é bem importante observar. Muitas pessoas dizem que são capazes de tratar com qualquer espírito. Eu já falei com alguns confrades a respeito de uma possibilidade que a gente vê acontecer por aí. Um espírito perverso toma conta de alguém a ponto de se instalar a possessão. Eu digo, será que se isso acontecesse num grupo mediúnico estaríamos em condições? A pessoa taxativamente diz que sim. Eu acho bastante temerário, como disse o Marino. Nós podemos evocar um espírito encarnado, que seria um irmão nosso que está aqui na Terra, convivendo conosco, nas organizações criminosas, por exemplo, um líder, como ele bem mencionou, para confabular com ele, procurar orientá-lo, demovê-lo do seu propósito, com a certeza que depois podemos simplesmente, olha, encerrou a conversa por aqui, você pode ir embora, eu vou seguir minha vida, tua. Não é bem assim. E aqui alerta que, inclusive, os bons espíritos, que foi quando a Maristela falou dos bons e maus, né? Aqui diz assim, ó, os bons espíritos, onde é que está aqui? Eu tinha anotado. Mas eu sei que eles podem permitir para que isso nos sirva de lição. Eu evoco um mau espírito se o meu grupo mediúnico for um grupo equilibrado, eu vou ter assessoria de um bom espírito. Mas se eu me atrever a chamar um mal, ele é que vai decidir se vai permitir ou não, a equipe dos espíritos. E nessa situação, até para a nossa educação, eles podem permitir. E depois, como é que vai ficar? Eu fiz algumas anotações aqui, porque ele está tratando aqui da evocação dos maus. Pressupõe-se que já esteja superada a questão da evocação dos bons. Porque há esse debate. A Federação recomenda não evocar por causa da dificuldade da identificação dos espíritos. Aqui, especificamente, desta questão. Qual é o acidente moral que nós temos para tratar com as pessoas? Aqui diz assim, quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles. O que é isso? Eu os chamo para pedir um favor. Qualquer favor. Até pode ser prever o meu futuro num negócio, num empreendimento, ou me livrar de alguém que eu entenda que me perturbe, aqui pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, neste caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que se lhes pede. Eles não impedem. O que não exclui seja severamente punido mais tarde o temerário que ousou solicitar-lhes o auxílio e supô-lo mais tarde poder despedi-los. Aqui na Terra, quantas pessoas fazem? Não são capazes, por exemplo, de levar a cabo uma vingança que planejam com alguém, contrato uma outra pessoa. Pensa assim, não, eu pago, ele vai se livrar. E depois? Não vai estar submetido a chantagens, a cobranças? Na mesma coisa é o plano espiritual. Eu posso procurar qualquer serviço mediúnico, ou se eu for um médium, procurar o auxílio de um espírito inferior para um propósito negativo. Se eu assim proceder, eu criarei um pacto.
de difícil rompimento depois. A gente olha, pessoas que entram no mundo do crime aqui na Terra, alguns perdem a vida buscando libertar-se desse pacto criado. Não conseguem fugir dele. O custo é elevadíssimo. Num primeiro momento, a pessoa sente que foi beneficiada, mas não pode simplesmente despedir aquele que lhe favoreceu. Ele fica na dependência dele. E mais adiante aqui, ó. Será em vão que se prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor. E isso em todos os campos, inclusive aqui entre os encarnados. Esse mesmo serviço que solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto. E mais adiante, lá na 279, ninguém exerce ascendente sobre um espírito inferior, senão pela superioridade moral. E não adianta fórmulas. A gente vê em filmes de ficção ou suspense, as pessoas chamarem os exorcistas, e até hoje existem exorcistas, tanto dentro da Igreja Católica, assim denominados, como alguns pastores que procuram fazer exorcismo, com fórmulas. Eles são bem intencionados, mas são mal orientados, não adianta fórmula. É preciso ascendente moral. Tem um registro na Bíblia mesmo, está lá em Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, em que os apóstolos não conseguiram expulsar, está escrito lá, os demônios que dominavam uma pessoa. Quando Jesus veio, ele libertou na hora o obsidiado. E daí eles perguntaram como nós não conseguimos fazer isso. E ele diz assim, ó, esta casta de espíritos, lá fala demônio, não se expulsa senão por oração e jejum, muita oração e jejum. Por que oração e por que jejum? O que é oração e o que é jejum? No caso da oração, interpreto eu, e acredito que não esteja equivocado, é aquele momento em que nós nos recolhemos, porque Jesus manda fazer isso, no seu quarto íntimo, o quarto simbolizado aqui na mente, pode ser em qualquer lugar, mas se possível até num ambiente reservado, para que nenhum estímulo físico nos distraia neste momento, a fim de que nós possamos entrar numa frequência com o plano espiritual superior e desta forma receber forças vibracionais e também inspiração para melhor bem proceder na vida, criando com o bem proceder uma ascendência moral, quando isto for natural em nós, quando não for forçado, porque enquanto eu estiver fazendo, entre aspas, o bem, para aliviar a consciência, ou porque a minha consciência cobra, eu ainda não estou nesse padrão vibracional suficiente para ter uma ascendência moral sobre determinados espíritos. Jesus estava e nunca mais vai deixar de estar nessa situação. E por isso Deus nos deu como um modelo e guia que nós devemos buscar. Fazer o bem por naturalidade. Naquele momento em que nós estivermos nesse patamar em que o mal não seja uma possibilidade nas nossas atitudes, então nós teremos plena ascendência sobre os espíritos inferiores. Na Terra, dificilmente ou quase impossivelmente encontraremos alguém assim, depois de Jesus. Mas nós temos uma relativa ascendência sobre eles quando nós já nos esforçamos para fazer o bem. E sempre que cairmos, nos esforçamos por nos levantarmos. Mas enquanto nós percebermos em nós um número expressivo ainda de dificuldades morais, o recomendável é não se aventurar a chamar essa casta de espíritos, porque teremos dificuldades.
Aqueles que já avançaram mais, como Irmã Dulce, Madre Teresa, que não faziam isso, mas nas suas orações eram assistidas, Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier, que podiam perfeitamente fazer isso, esses sim têm ascendência moral. Bezerra de Menezes, quando encarnado, e mesmo na condição de espíritos. Mas nós, fazermos isso é temerário. É melhor não fazer. E não há necessidade. Para que confabular com eles? Eu acho... Bom, vamos ver se tem mais uma coisa. O nome de Deus também. Muitas vezes pessoas assim, em nome de Deus, em nome de Jesus. Para certos espíritos, efeito nenhum tem. Está escrito aqui, ó. Quando proferidos por quem possua pelas suas virtudes, quando proferidos por quem possa pelas suas virtudes servir-se dele com autoridade, aí ele tem efeito. Mas não é o nome de Deus. Não estou aqui desmerecendo o nome de Deus. Mas não é simplesmente chamar em nome de Deus ou em nome de Jesus que vou ter ascendência sobre o Espírito. Vai depender da minha vibração e da minha vinculação com esta expressão. Aqui ao final, o mesmo se dá com as coisas santas com que se procure dominá-las. As pessoas às vezes procuram água fluidificada ou água benta. A mais terrível das armas, aqui trazendo para um paralelo material, se torna inofensiva em mãos inábeis. Daí eu ficava lembrando das notícias que a gente vê no meio que as veiculam. Às vezes a gente olha uma quadrilha desbaratada com armas poderosíssimas, dezenas de vezes mais avançadas e de potencial ofensivo do que as que os aprenderam possuem. E como é que se deixaram prender? Porque são mãos inábeis. Da mesma forma, essas questões do trato com os espíritos. Inábeis é no sentido aqui, espiritualmente falando, de não estar preparado moralmente, energeticamente, e se aventurar a fazer esse tipo de coisa. Até onde nós estamos lendo aqui, pelo que dá para entender, é que tem que se ter um critério elevadíssimo nesse tipo de prática. Kardec tinha um ascendente moral. Ele podia evocar espíritos inferiores. Estava devidamente assistido por toda uma pleiade de espíritos guiados pelo Espírito de Verdade. Ali tinha São Luís e tantos outros luminares que assessoravam, além do seu equilíbrio psíquico-moral, que permitia essa assistência e poderia, mas ele não fazia isso por divertimento. Ele fez isso lá para redigir aquela obra O Céu e o Inferno, em que ele chamou espíritos sofredores, não necessariamente maus, mas dentre eles com certeza havia maus, sem problema nenhum. Mas são casos excepcionais, não é para que nós possamos fazer o mesmo sem uma necessidade que justifique esse tipo de atitude. Então, por isso que a gente deve estudar bem as questões da mediunidade antes de se aventurar nessa área. Eu acho que já é difícil quando um desses se apresenta, não é? Que às vezes tem alguns fanfarrão ou inferiores que se apresentam, mesmo que sejam meio ruinzinho, já é difícil para trabalhar na mesa mediúnica. Nunca tive numa mesa mediúnica, mas eu imagino que seja difícil. Imagina se for buscar eles, então. E aí a importância, como bem iniciou ali, ó, a reunião, a seriedade da reunião. Vai reunir para trabalhar a mediunidade, para fazer uma evocação, por mais que a evocação, ela não sendo a direta, mas se reunir para ouvir o Espírito, faz aquela prece, pede, você coloca à disposição, já é uma evocação, não a individual.
Mas, então, para fazer uma reunião dessa, primeiro tem que ter a certeza da seriedade. Então, nós temos lá depois, bem no final, onde encerra o livro dos Espíritos, aqui, ali, fala sobre as reuniões em si, então ele nos dá toda a orientação. Nós ainda vamos chegar lá. Mas, então, a seriedade da reunião. Se não tiver a seriedade, já pode parar por ali. Então, não, mas eu tenho lá, o Wilson está conosco, lá, o Wilson segura as pontas. Não é assim. É o conjunto. Então, nós temos todos no conjunto. Então, com a reunião em si é séria, os objetivos é sério. Qual é o objetivo que nós temos? Bom, nós cada dia, cada hora, vamos lá, nós temos uma reunião mediúnica lá. Qual é o objetivo? Quando a gente vai lá, a gente vai lá para quê? O que a gente visa? Nós temos um fim elevado que justifica a nossa ida, caso nós deixar de fazer, às vezes, muita coisa útil também, para ir lá na casa espírita fazer uma reunião mediúnica. Então, nós temos que ter consciência disso. Então, nós temos um horário, é uma importante, nós temos, então, para que quando nós reunir lá, nós estejamos todos com essa finalidade. Tá? Daí, a finalidade é útil. Bom, na casa espírita hoje, o nosso exemplo, estão lá em construção, tiraram a coberta lá de noite, foi uns irmãozinhos lá e levaram a fiação. Eu vou convidar vocês aqui. Vamos lá refazer a fiação elétrica da casa espírita. Vocês me ajudam? A finalidade não é ótima? Tá, a parcela lá da casa está sem energia. Nós ir lá e repor, nós vamos ter feito um belo de um trabalho. Nós estamos capacitados, nós temos condições, nós entendemos. Ou nós vamos lá, bem como diz o ditado, nós vamos lá só tomar choque. Então, não é só ter a boa intenção. Nós temos que ter capacidade para quê? No caso da eletricidade, nós temos que ter os materiais e ter o conhecimento técnico daquilo ali. Então, no caso da reunião da mediúnica, nós temos que ter o conhecimento técnico, que nós estamos fazendo aqui agora, temos que estudar, ter o conhecimento mínimo, e depois, ali no outro, nós temos que ter essa autoridade moral. Então, autoridade moral não é conhecimento técnico, não é teoria. Eu posso saber tintim por tintim. Agora, a autoridade moral vem da onde? Vem da prática. Então, e daí eu lembro a primeira carta de Paulo ao Coríntios. Ali onde, conforme a tradução, é a caridade, outros interpreta como amor, e que as duas são a mesma coisa, no fundo. A caridade no sentido evangélico, no sentido elevado mesmo, é um amor incondicional, então se confunde. Então, eu posso doar tudo que eu tenho para os pobres, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, então nada vale. Se eu falar a língua dos anjos, não sei o quê, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, é um símbolo que só faz barulho, mas... Então, e ali aquela série de coisas ali, que essa passagem eu adoro aquilo ali, acho muito linda, então, mas então, o que a gente tem. Eu tenho amor, eu tenho caridade, eu pratico isso, eu tenho autoridade moral. Então, se eu tenho só o conhecimento, eu tenho até uma coisa importante, mas ainda é pouco. Então, eu tenho que ter essas condições. O objetivo, e tenho que ter... Então, o ferramental todo tem que ter o conhecimento e ter, acima de tudo, o amor. Wilson, pode... Ainda eu me esqueci de falar sobre o jejum, que Jesus fala em oração e jejum. Eu falei só sobre oração.
Porque muitas pessoas entendem ao pé da letra. Jejum, eles entendem que é deixar de se alimentar. Qual é a importância de eu deixar de me alimentar para ter ascendência moral sobre os espíritos? Nenhuma. Eu só estarei tirando do meu corpo a assimilação de alguma coisa que talvez seja necessária para a sua manutenção, ou até por um regime educacional, mas nenhuma influência sobre a ascendência dos espíritos. O jejum que Jesus falava aqui é se abster de fazer muitas coisas que costumeiramente nós fazemos e que não estão de acordo com a lei de Deus. Como assim? Ora, eu reforço, nós estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós, com raríssimas exceções feitas aos espíritos missionários, cometemos vários deslizes contra a nossa própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Então a pessoa tem que se esforçar por não fazer, por não cair mais nesse equívoco de driblar a consciência e agir contra a lei de Deus. Isso seria o jejum dos erros, ao máximo, o esforço. Como é que se conhece um verdadeiro espírita? A pessoa pode pensar, não, é aquele que segue ao pé da letra a lei de Deus. Eu não conheço ninguém que faça isso. As obras básicas nos dizem que o verdadeiro espírita é conhecido por aquele que se esforça por superar as suas imperfeições morais. Então nós temos que ter um esforço contínuo, nós temos que fazer o uso da autocensura, que é a nossa consciência. A nossa consciência nos censura constantemente. E como eu disse quando falava da oração, enquanto nós assim estivermos agindo, nós teremos pouquíssima ascendência moral sobre os espíritos, porque ainda temos que fazer o uso desse mecanismo. Nós teremos uma plena ascendência quando o bem proceder já for natural em nós e essa hipótese do jejum nem seja aplicada, porque seria antinatural em nós agirmos contrariamente o que indica a consciência. Então, oração, reforçando, é um momento de reflexão e de entrar em contato com as energias espirituais superiores, com o nosso guia protetor, que os nossos irmãos católicos chamam de anjo de guarda, com Jesus, com Deus, pelo padrão vibracional. E o jejum é o esforço por nos mantermos sempre na conduta correta, que nos dita a consciência. É claro que a consciência é iluminada mais ou menos de acordo com o aprendizado feito, mas todos nós já temos o suficiente para entendermos o que é certo e o que é errado. E se nós assim agirmos, nós começaremos a ter uma ascendência suficiente para, numa eventualidade de uma necessidade, podermos evocar um espírito imperfeito sem temor. Mas daí é preciso muita cautela, uma análise das suas potencialidades, conhecer-se a si mesmo. Se já temos uma capacidade semelhante a Allan Kardec, que a gente sabe que fez isso, e com um fim ótimo que foi fazer a obra O Céu e o Inferno. Ou se for por uma simples aventura, então já descartemos de imediato essa hipótese. Se necessário, evoquemos os espíritos superiores para receber deles orientações. E como disse a nossa irmã Antônia ali, nas nossas sessões mediúnicas, se manifestam várias espécies de espíritos, alguns perturbadores. Wilson, por favor, só um minutinho. Agora, já que tu vai entrar nesse assunto aqui, eu vou fazer uma pergunta e 6 minutinhos para responder, porque eu daí já procura sintetizar. Tá. Essa pergunta que a nossa irmã Antônia fez, e pelo que eu vejo aqui, a grande maioria de nós aqui não participou muito de reunião mediúnica. Você que participa e já tem uma experiência, em caso de reunião mediúnica, agora já no caso prático, não quero saber aonde, quem, não, o fato em si. Então, já viste um espírito
digamos, desses que a gente diz assim, um espírito mau, um espírito bem atrasado, um chefe de organização do lado espiritual, uma organização criminosa, vamos dizer assim, se comunicando, ou, digamos, um atendimento fraterno, ou como tinha antes, talvez eu tenha até noção, conhecimento ou participado, de reuniões que faziam de desobsessão, quando vem um obsessor daqueles bem obstinado. Como é que é a questão aí? É fácil de convencer o vivente? Não é fácil. Como você bem falou anteriormente, é como conversar com um delinquente aqui na Terra. Ele precisa se convencer. A maioria dos casos, ele tem que vir mais de uma vez. Mas quando isso acontece, nas nossas sessões que nós fazemos, como tem um fim sério, é bem assistida. Então, é permitido sob controle. Ele não toma conta do médium. O médium tem plena consciência do que está acontecendo, inclusive ele transmite, eu até usava esse termo assim, reduz a termo o pensamento do espírito. Ele não vai se expressar como o espírito gostaria se ele se apossasse do corpo, não é uma possessão, é uma comunicação mediúnica. O médium capta o pensamento do espírito e transmite o seu sentimento, a sua revolta, as suas ideias, de uma forma para não perturbar o ambiente. Mas não é fácil. Quando é um espírito realmente perverso, ele não se convence de um primeiro momento. Tem que ter mais de um encontro e vai depender da vontade dele. Mas como nós somos analisados, a equipe toda é analisada, os espíritos que dirigem os trabalhos já conhecem as nossas potencialidades. Nós não evocamos esses espíritos. Eles se manifestam quando é, por exemplo, citado o nome de alguém que está lá sofrendo assédio por eles. Aí, se for o caso, eles se manifestam. Ou um outro manifesta dizendo o que está acontecendo. Às vezes acontece dele mesmo vir, mas é controlado. Os espíritos encarregados veem, conhecem as nossas possibilidades e eles controlam, permitem que ele se manifeste. Se ele não se convencer, ele é convidado a retornar, quando possível, para novas confabulações. Mas não é assim. E também tem que ver a questão da linguagem que nós usamos. Nós vamos ver no próximo estudo, né? A linguagem que se usa com estes espíritos. Tu não pode usar uma linguagem como se você usa com o espírito superior, tem que ser adequada com eles e não se colocar como superior, porque todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo dentro do planeta Terra. Claro que uns mais, outros menos comprometidos com a consciência, e aqueles que estão melhor, procuramos auxiliar os que estão em piores condições para juntos avançarmos. Não podemos nos achar superiores a eles. Mas respondendo à pergunta do Marino, a gente já viu sim, mas nunca por evocação. Como eu disse, a gente pode até mencionar um caso em que ele esteja vinculado, e aí, porque ele está vinculado, se for o caso em que haja controle, é permitido. Senão um outro espírito vem e informa a situação para que nós façamos trabalho de irradiação e intercessão em benefício da pessoa que está sofrendo o assédio, que está sofrendo a obsessão, ser assistida pelos espíritos capazes. Porque, como disse o Marino, nós não vamos nos atrever a mexer na eletricidade se não conhecermos. Então tem que ter equipes especializadas. É esta a questão. E acho que isso responde, né, a questão da Antônia, que ela falou ali sobre os espíritos que se manifestam nessas situações. Eu também já tive a oportunidade de participar também com uma pessoa que ela estava com um problema sério de obsessão, e daí procurou a casa espírita, e daí num atendimento fraterno, olha que a situação de um espírito que está um obsessor obstinado. Então, é que nem
uma pessoa que tem uma ideia de vingança, digamos, e que ela se sentiu muito prejudicada e que tem muita ódio daquela pessoa que para ela praticou mal para ela. Quantas sessões precisaria, Maristela, para te demover a ideia dessa pessoa? Olha, na verdade a gente não tem, né? Depende muito do que, de uma palavrinha aí muito importante para nós, que a gente, inclusive, estuda sobre isso, né? Que é uma vontade, né? Tem que ter uma vontade, e eu acho que essa vontade vem da alma, né? Muito forte, assim. Então, às vezes a pessoa não tem a vontade, e daí vem essa questão, ouvindo o Wilson falar, né, que o limite estrutura as relações, e a gente aprende, eu acho, eu tô aprendendo assim, né, por isso que eu também falo para vocês isso, a lidar mais com a mediunidade, aprendendo a lidar no nosso dia a dia com as pessoas, assim, ou seja, dando limites, né, e é bem como o Wilson falou, às vezes tem pessoas que exigem que a gente dê um limite muito claro e firme, forte, perante uma situação, porque senão as pessoas não respeitam aquele limite. Então, é uma linha muito tênue, né? Eu acho que lidar com essa espiritualidade aí que invade os limites é um desafio muito grande. Mas entre nós, mesmo tu tem a vontade firme, tu tem que ter uma autoridade moral, senão mesmo entre nós não consegue. Pode ir com a vontade mais firme que tem e conforme bate, vem de volta. Exatamente. Então, é mais ou menos nos espíritos, que somos todos espíritos, lá atrás, uns com carne e outros sem carne, mas todos somos, então, é mais ou menos aí. Então, devido ao nosso horário, agora vamos pedir a prece de encerramento, de agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui. Então, pode fazer, Jaque. E vamos pedir a todos a prece. A Jaque só vai coordenar e nós acompanhamos mentalmente o raciocínio dela. E vamos fazer uma prece coletiva aqui. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Livro dos Médiuns, a oportunidade de receber e compartilhar conhecimentos, aprendizado e a possibilidade de evoluirmos nessa caminhada aqui na Terra. Pedimos também por todos os irmãos do grupo que hoje não puderam comparecer, seus familiares. Agradecer também pela vida, por essa oportunidade de podermos compartilhar com todos e darmos mais um passo na caminhada da evolução. Pedir pela saúde, pedir pelos irmãos que estão nos asilos, nos hospitais, nas ruas, perambulando, nesse mês do Janeiro Branco, da saúde mental, que fala da saúde mental. Pedirmos mais saúde mental para o nosso planeta, para o nosso país, para os nossos governantes, para os nossos amigos, encarnados e desencarnados. E é com essas rogativas que damos por encerrada a nosso encontro, nosso estudo no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom nosso encontro. Uma boa semana a todos. Ficamos... Obrigada, igualmente. Obrigada. Sempre muito bom. Pessoal, Deus abençoe. Até a Deus próxima. abençoe.